Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo Versese e essa é a garagem do Danilo. Pessoal, esse é um review de um vídeo que eu fiz há um ano atrás ou mais, no início do canal, sentado exatamente aqui no banco desse carro, até no mesmo lugar, aqui na garagem, falando sobre qual é a melhor versão do Vectra. Esse vídeo fez um certo sucesso aí, tem bastante visualização no canal, vou deixar o link dele aqui, mas eu quero fazer um review dele, fazer um outro vídeo falando praticamente a mesma coisa. Na época eu tava mais inibido, assim, né? Tava sem camisa até, foi um vídeo bem ocasional. E vamos falar sobre isso novamente. Hoje um pouco mais velho, um pouquinho mais de experiência, né? Mas a opinião continua a mesma. Beleza? Então bora pro vídeo aí. Então lá por meados de 99, aumentaram a cilindrada para 2.2 por conta aí de uma deficiência de torque, principalmente do 2.0, né, em baixas rotações. Então aprimoraram o torque e deixaram a potência como estava, né? E esse motor para mim é o preferido, fora o 2.0 16 válvulas do GSI, né? Para mim o 2.2 16 válvulas é o preferido. É um motor bem usável no dia a dia, tem peças fartas até hoje, né? Apesar de estarem ficando escassas, né? E, assim, é meu motor, que é o motor que eu tenho no meu carro, né? No meu Vectra aqui. O câmbio, né? Falando dessa geraçãozinha aí, tivemos o câmbio F18, né? E o que é o F18 é o câmbio mais longo. Tivemos o F23, que é um câmbio mais curto, e tivemos o câmbio F17, que é um câmbio intermediário aí. Essa nomenclatura 17, 18 e 23 se refere ao tanto de torque que o câmbio aguenta. Então, na teoria, o F17 é o mais frágil, né? Então, assim, o melhor seria o F23. Só que o F23 limita muito a velocidade final do carro. Ele fica legal para cidade, né? Mas na estrada limita a velocidade final. Então, por isso, para mim, o melhor câmbio seria o F18, atrelado a um motor 2.2 16 válvulas de 138 cavalos, né? Para mim, essa seria a configuração ideal. Em qual Vectra que teve essa configuração? No Challenge. Aí que tá. O Challenge não tem um interior de gosto meio duvidoso, inclusive para mim. Então tivemos o Vectra A lá com motor 2.0 8 válvulas e 110 cavalos. Teve a opção de câmbio manual e câmbio automático nessa época. Então, para quem quer mais conforto, câmbio automático, e o manual um pouquinho mais esportivo, entre aspas. E já que estamos falando de esportividade, nessa versão teve, na minha opinião, o melhor Vectra da época, né, de todos os tempos até, talvez, que é o Vectra A. Aqui no Brasil tô falando, né? Que é o Vectra A GSI. Então esse Vectra A GSI, imagina pra época, esse daí em 94, motor 2.0 16 válvulas, com válvulas refrigeradas a sódio, com 150 cavalos, cabeçote que é ótimo até hoje, desejado até hoje. Motor bem robusto, um carro muito rápido, o mais rápido da sua época, né? Tinha aí mais de 200 km por hora de velocidade final, né? Homologada. Então era um carro que foi realmente diferenciado. E essa era uma época da GM que, olha, muito boa. Tanto é que logo depois disso, lançaram o Vectra B, quase em sintonia com a Europa, né? E esse Vectra atualizadíssimo veio para o Brasil ainda com peças alemãs, né? Com peças de lá importadas. E daí ele veio com motor 16 válvulas também, só que não com cabeçote não tão aprimorado, né? Um cabeçote piorado. E ele veio com 141 cavalos inicialmente, esse 16 válvulas 2.0, e depois ficou dizem por emissões, outros dizem por problemas de detonação, ele foi para 138 cavalos, enquanto o 2.08 válvulas ficou com 110 cavalos, opção de câmbio manual
e o 16 válvulas tinha a opção de câmbio manual ou automático. Então vamos lá. A maioria aí sabe que o Vectra teve 3 gerações. A primeira, aquela quadradinha, que foi até o ano de 96, é o Vectra A, né? Aí depois tivemos o Vectra B, que é igual a essa unidade que eu tô aqui. E ele foi de 96 modelo 7 até 2005. E depois de 2006 a 2011 tivemos o Vectra C, que foi como um Astra de nome de Vectra aí, né? O nome dele é Vectra, mas ele é baseado no Astra com a plataforma de Zafira. Então, quero falar minha opinião sobre qual é a melhor versão do Vectra. Então, lá por meados de 99, aumentaram a cilindrada para 2.2 por conta aí de uma deficiência de torque, principalmente do 2.0, né, em baixas rotações. Então aprimoraram o torque e deixaram a potência como estava, né? E esse motor, para mim, é o preferido, fora o 2.0 16 válvulas do GSI, né? Para mim, o 2.2 16 válvulas é o preferido. É um motor bem usável no dia a dia, tem peças fartas até hoje, né? Apesar de estarem ficando escassas, né? E assim, é meu motor, que é o motor que eu tenho no meu carro, né? No meu Vectra aqui. O câmbio, né? Falando dessa geraçãozinha aí, tivemos o câmbio F18, né? E o que é o F18 é o câmbio mais longo. Tivemos o F23, que é um câmbio mais curto, e tivemos o câmbio F17, que é um câmbio intermediário aí. Essa nomenclatura 17, 18 e 23 se refere ao tanto de torque que o câmbio aguenta. Então, na teoria, o F17 é o mais frágil, né? Então, assim, o melhor seria o F23. Só que o F23 limita muito a velocidade final do carro. Ele fica legal para cidade, né? Mas na estrada limita a velocidade final. Então, por isso, para mim, o melhor câmbio seria o F18, atrelado ao motor 2.2 16 válvulas de 138 cavalos, né? Para mim, essa seria a configuração ideal. Em qual Vectra que teve essa configuração? No Challenge. Aí que tá. O Challenge é uma configuração que externamente é linda, mas tem interior de gosto duvidoso. Então, para mim, qual seria a melhor versão? Um Vectra B Challenge com esse interior, o cinza. É possível de fazer, não é difícil não, né? Para quem não sabe, o Challenge tem uma combinação de bancos e volante preto e cinza. Então eu acho aceitável, teria, mas se fosse para escolher, o Vectra a melhor versão, né, como é o título do vídeo, seria com esse interior aqui, ó. Os bancos aparentam ter mais conforto, sabe? É um banco diferenciado, chama bastante atenção. Dá uma sensação de requinte por dentro. Que não é não é a opção do Challenge, né? Que seria uma versão mais esportiva, né? Então, seria essa minha configuração preferida. Depois do Vectra B, teve o Vectra C, né? Que, como eu falei, é o visual do Astra na plataforma de Zafira, tá? Um carro muito bom também, tá? O carro não é ruim, tem gente que fala mal, mas é porque nunca teve um carro que eu já tive tirando zero. Era um carro muito condizente com a sua proposta. Na época que eu tirei tinha um custo-benefício muito bom, que não era o caso quando ele foi lançado, né? Mas na época é um carro rico de equipamentos, mais barato que Civic e Corolla. Andava mais que os dois, né? O meu tinha câmbio manual. Era razoavelmente econômico, era um carro nota 8,5 aí, sabe? Como carro. Nessa versão, eu já mudaria um pouco a minha opinião, né? O 2.08 válvulas, 140 cavalos, é o motor que é o motor atualizado, que veio a partir de 2009 como modelo 10. Ele é um motor muito bom. Ele consegue uma boa relação custo com o benefício. O que eu quero dizer com isso? Era um motor barato de manter, ele não tem um consumo muito alto
e ele tem uma certa eficiência energética, né? Foi aprimorado e assim, não chega igual aos 16 válvulas, mas também não tem o cabeçote de 16 válvulas para, entre aspas, incomodar caso dê problema, né? As peças acessíveis, fartas, motor que saiu em muitos carros. Então esse motor aí seria meu segundo preferido. Aquele não saiu no Vectra B, né? Não tem jeito de montar ele. Vão falar motor 2.0, 8 válvulas, 140 cavalos com câmbio, a não ser se for fazer adaptação. Mas, como eu falei, como versão seria o Challenge, mas como motor, esse daí seria o preferido, né? Esse motor aí é um motor bem legal, bem forte mesmo. Aí no Vectra C, né, teve o motor primeira geração, de 2006 a 2009, foi o motor 128 cavalos flex 2.0, né? E depois teve esse aprimoramento aí. Tinha opção de câmbio manual 5 marchas, que saiu o F23 em alguns, curto, e o F17 em outros. O F18 não tinha nessa época. E também teve o automático de 4 marchas com aprimoramentos, que é praticamente esse mesmo câmbio, com aprimoramentos. Um câmbio legal também, que é melhor que esse daqui. Tem a função de neutro, né? Ele desengata o carro nos semáforos e tal. E um câmbio muito bom. Tá? Agora, para finalizar, vamos sonhar aí, vamos imaginar. Qual seria, se puder soltar a imaginação, salada de frutas e tal, qual seria o Vectra ideal? Para mim, um 2.0 com essa configuração externa e interna. O 2.0 do GSI aqui como no cofre do motor. Câmbio. Eu gosto muito das relações do F17, apesar de ele ser mais frágil que os outros. Mas aí eu colocaria o câmbio com a relação do F17, mas com as engrenagens do F23, assim, falando, né, com a resistência do F23. Existia um F23 longo lá fora, né? Ele tinha função de equipar as versões V6, né? Mas não veio para cá. Mas se puder sonhar mais alto ainda, quem sabe um SF23 WR aí, longo. Isso daí seria a versão perfeita. Se for sonhar um pouco mais baixo, aí faria isso daí com a configuração do Challenge, né? Esse visual aqui, com a configuração do Challenge. Ou então, uma versão mais usável no dia a dia, que seria o Vectra B, com o conjunto mecânico do Vectra Elite 2.0, 140 cavalos, tá? Abrindo um parênteses aí, o Vectra Elite também teve o 2.4, 150 cavalos, mas um motor que saiu só 2 anos, motor meio que andava pouco, bebia muito, e ele é meio queimado, apesar de que quem tem gosta. Quem tem gosta desse motor, viu? Então é isso aí, meus amigos. Foi um resumo, espero não ter confundido mais do que ajudado, né? Mas um resumo do que tá na minha cabeça aí. Como eu falei, meus vídeos não tem roteiro, né? O que vem vindo, eu vou falando. Tá bom? Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um curtir aí. Se inscreva no canal. E até a próxima. Um grande abraço.